Olá, meu nome é Marcos, da turma 2D, e eu estarei resolvendo o exercício número 9 da lista 2. Esse exercício, ele consiste em ler o número inteiro e dizer se ele é divisível por 3, por 4 ou por 5. Os três, necessariamente. E se ele não for divisível por nenhum dos três, dizer que ele não é divisível por eles. Então, vamos à questão. A questão 9 da lista 2 consiste em implementar um programa que recebe um valor inteiro e determina se ele é divisível por 3, se é divisível por 4 e se é divisível por 5. Caso ele não seja divisível por nenhum dos três números dados, o programa deve imprimir a mensagem não divisível. Eu começo o código por declarando a variável num. Num vai ser a variável que vai receber os valores dos dígitos que eu pretendo saber, se são divisíveis por 3, 4 ou 5. Então, eu recebo o num, vou guardar esse número nessa variável num e vou usar a estrutura de condição if para saber se ele é divisível por 3, usando a seguinte sintaxe. Se o resto entre a divisão entre número, num e 3 for igual a 0, vai alertar o número é divisível por 3. Ou seja, se o resto da divisão de número por 3 for igual a 0, significa que ele é divisível por 3. Ou seja, ele é divisível por 3. E eu vou fazer esse mesmo processo para 4 e para 5, com ifs diferentes. Se o resto entre a divisão de número e 4 for igual a 0, quer dizer que o número é divisível por 4, assim como o mesmo ocorre para quando o número é divisível por 5. Agora, caso ele não seja divisível por nenhum dos três, eu tenho que dizer que o número não é divisível. Então, eu uso um if com a seguinte sintaxe. If o resto entre a divisão entre número e 3 for diferente de 0 e, ao mesmo tempo, o resto da divisão entre num e 4 for diferente de 0 e, ao mesmo tempo, o resto da divisão entre número e 5 for diferente de 0, ele vai alertar: o número não é divisível. Vamos ao teste. Bem, vamos começar escolhendo um número que seja divisível por 3, por 4 e por 5. 60. 60 é divisível por 3, é divisível por 4 e é divisível por 5. Perfeito. Agora vamos fazer um que não seja divisível por nenhum desses três. 2. O número de 2 não é divisível.